Nós falamos sobre uma blindagem para a família. E foi uma palavra muito poderosa, porque nós falamos a respeito do amor. Amém? E do que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, que fala a respeito do amor. E lá vai dizer e nos dá, ingredientes que compõem o amor. E esses ingredientes nós precisamos ter eles conosco. Nós precisamos praticar esses ingredientes, porque no segundo semestre é como se o inimigo quisesse roubar o nosso relacionamento, a nossa vida familiar. E ele vem para roubar através do quê? Através justamente do oposto das características do amor. Quem ama a sua família aqui? Deixa eu ver. Aleluia. E aí nós falamos aqui no altar, nós amamos a nossa família, mas muitas vezes nós não temos paciência. E o amor é paciente. Então muitas vezes as situações vêm para tirar a nossa paz, para nos inquietar, e nós não conseguimos agir com paciência. E Deus nos alertou que precisamos agir com paciência. Nós falamos aqui, eu vou falar só alguns, amém? Mas para você pegar a linha de raciocínio, nós falamos que quem ama é bondoso, benigno, e muitas vezes as pessoas são más conosco, e nós também muitas vezes somos más com as pessoas que nós amamos. Então Deus estava trazendo um alerta para que eu e você não deixemos de sermos boas pessoas, sermos bons com quem amamos, O amor também, ali fala que não busca os seus próprios interesses. E aí eu falei a respeito também nesse segundo semestre, para nós não buscarmos os nossos próprios interesses, mas enxergarmos os interesses do outro, daqueles que nós amamos, Quem ama não inveja. Então nós temos que ter cuidado para não invejar ninguém da nossa família, e também quando alguém invejar-nos de situações, de coisas, que isso não seja um motivo para nós pararmos, desistirmos, abandonarmos a nossa fé, E fui falando do amor, tudo pode, tudo crê, tudo espera, enfim, todos os componentes do amor. E nós precisamos estar vigilantes no segundo semestre, porque o inimigo quer roubar, volta a dizer, o nosso relacionamento em família. E não só marido e mulher, mas pai, mãe, filho com pai, com mãe, pai e mãe com filhos, irmãos com irmãos, marido com mulher, esposo, esposo com a esposa, esposa com o esposo, o vovô com o neto, o neto com o vovô. Tudo isso nós precisamos estar bem com a nossa família. E quando nós dizemos que precisamos estar bem, realmente nós precisamos, porque a família é a nossa base. E aí, se a gente não estiver bem com a família, a gente acaba perecendo em algumas áreas das nossas vidas. E a ideia é o quê? Que no segundo semestre você não seja surpreendido, que você não seja surpreendido, que o inimigo não consiga lograr êxito sobre você, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Porque o que eu estou fazendo aqui é alertando no nome do Senhor, no nome de Jesus. Então, quando acontecer aquela situação lá na tua casa, que você perde a paciência, fica nervosão, nervosona, já quer brigar e tudo mais, saiba que você não está pondo em prática o que você está ouvindo hoje aqui.
Porque o que você está ouvindo aqui hoje diz que é para você ficar atento. E quando surgir a situação, tenha o domínio próprio, tenha o autocontrole, para o inimigo não roubar. Amém? Então eu só estou pincelando porque nós vamos viver um segundo semestre sobrenatural. Só não entendeu, vou falar de novo. Nós vamos viver um segundo semestre sobrenatural. Amém? Já estamos vivendo um segundo semestre sobrenatural. E quando o inimigo da nossa alma vê que as coisas estão indo bem, vê que está tudo acontecendo, que está fluindo, ele ou prepara pessoas ou ele próprio vem para tentar nos desestabilizar. E a gente cai muito fácil nas astutas ciladas do inimigo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele é nervosão, ela é nervosona, eu só vou preparar uma situação, pronto, já perde a bênção. Esse daí é invejoso. Se eu colocar na frente dele uma situação, ele vai ter inveja, ele vai ficar com inveja, ele vai querer aprontar, ou então vão aprontar com ele. O amor tudo sofre. Esse daí não aguenta sofrer não, é só dar uma apertadinha que ele já não aguenta, né? O amor tudo espera, esse daí ele não espera. Esse daí, se eu gerar uma situação, ele sai fora da presença, ele abandona a fé, desiste, cai fora. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós não podemos ser pegos de surpresa. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma palavra profética. E a palavra profética que nós estamos debaixo dela é que o nosso segundo semestre vai ser um segundo semestre de liberação, porque o primeiro foi de cuidado. O primeiro semestre nosso foi de provisão. Deus mandou provisão, Deus deu um maná para eu e você não passar fome, para não quebrar o nosso negócio, para não perder a empresa, para não perder o que tem. Foi um primeiro semestre de maná, de cuidado. É a provisão, é o pãozinho de cada dia. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Mas a palavra que Deus nos deu na Santa Ceia foi que o segundo semestre seria um segundo semestre enquanto o cenário não está favorável para muitos, que para nós estaria favorável o cenário do segundo semestre. E foi em cima de uma palavra dada em Gênesis que nós estamos ministrando essa série de mensagens. Então eu quero, na semana passada em 1 Coríntios, mas hoje eu quero fazer a leitura dessa passagem que nós estamos debaixo, dessa palavra que nós estamos debaixo dela para o segundo semestre. E eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41, amém? Gênesis capítulo 41, versículo 32. Gênesis 41, versículo 32. Vamos nos colocar de pé em reverência à Sagrada Escritura, fazemos menção dessa palavra poderosa. Todos encontraram? Diz assim a Sagrada Escritura: e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, o Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó,
e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Amém? Somente até aqui. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa passagem, ela é o ápice da história desse homem chamado José, filho de Jacó. Poderia dizer que o ápice é quando ele perdoa os irmãos dele, mas esse é o momento da virada na história de José. É o momento que José dá uma reviravolta, a vida de José dá uma reviravolta, e ele agora vai sair do opróbrio, ele vai sair, da falência, ele vai sair do estado de muita provação e miséria, para entrar em um estágio de muita prosperidade. Hoje não tem como nós falarmos sobre finanças e não falarmos sobre prosperidade financeira. Amém? E essa parte aqui é a parte que José sai daquele estado, de falência, daquele estado de miséria, e ele agora vai ser elevado por Deus a um estágio de prosperidade, onde agora, como está escrito em Deuteronômio 28, as bênçãos agora elas vão estar sobre a vida dele. Ele vai ser cabeça e não cauda. Agora as bênçãos vão correr atrás dele. Agora as bênçãos vão acompanhar a José. Mas antes disso eu preciso falar um pouquinho de como foi a história de José, porque acredito que tem algumas pessoas que não conheçam. Mas José, ele era o filho predileto de Jacó. Jacó faz uma túnica para ele. Começa em Gênesis 37 a história de Jacó, de José, filho de Jacó, e ali fica bem claro que os irmãos de sangue de José não gostavam dele, justamente porque ele era o filho que ele tinha. E Jacó, ainda para completar, vai lá e faz uma túnica com muitas cores, uma túnica muito bonita, especial, uma roupa diferente, uma roupa especial, e dá só para José, para o filho José. E os demais filhos, olhando para aquela forma que Jacó tratava José, eles decidem matar José, simplesmente assim. Eles decidem acabar, matar. E eles tramam matar José. Mas quando Deus tem um propósito na vida de um homem, na vida de uma mulher, aleluia, quando Deus quer agir, quem pode impedir? Como está escrito em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? José tinha do bom e do melhor, comia do bom e do melhor. Deus dá um sonho, que a interpretação do sonho é que é tanto o pai quanto os irmãos
prostrar diante de José, porque José seria alguém importante. Mas como eu falei sobre a família, um sentimento de inveja aconteceu dentro da família, e aí José, ele começa a entrar num estado de falência, num estado de escravidão, num estado de pobreza, de finanças destruídas, de prosperidade acabada, porque agora ele vai ser retirado desse estado de mordomia que ele tinha ali com o papai, com a família, e agora ele vai ser vendido como escravo. Primeiro tentam matar, depois ele é vendido como escravo. Nesse exato momento, quando ele é vendido como escravo, daqui para frente José vai viver apenas como escravo durante 13 anos aproximadamente. Durante aproximadamente 13 anos, José agora, ele seria escravo. Ele não teria nada para chamar de seu. Ele não teria uma prosperidade. Mas ele teria algo que é muito mais importante do que qualquer bem, do que qualquer patrimônio. Ele teria a presença de Deus junto com ele, a presença de Deus sobre a vida dele. E onde quer que José andasse, Deus estava com ele, Deus era com José, aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Não importa o que esteja acontecendo na tua casa, não importa o que esteja acontecendo no teu trabalho, no teu negócio, nas tuas finanças, eu quero dizer que Deus está contigo, Deus é contigo, e Ele vai contigo, e Ele será contigo em todos os teus caminhos, e haverá prosperidade, porque Ele vai te colocar em lugares altos, aleluia. E agora ele é vendido como escravo. Deus deu um sonho para ele, ele contou esse sonho para os seus irmãos. Aí a fúria, a ira cresceu e eles desejaram matar José, mas não conseguiram e acabaram vendendo José como escravo. A primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, para agregar na tua vida financeira, para agregar na tua vida profissional, aprenda uma coisa: não conte seus segredos, aquilo que Deus tem no oculto para a tua vida, não conte para quem não deve ouvir o que você tem de precioso. Não conte os teus segredos para quem Deus não quer que saiba. José foi contar os seus segredos, aquilo que Deus havia revelado para os seus irmãos. Muitos dizem que o propósito era esse, e que José contou, e quem levou José para caminhar nesse deserto de aflições foi o próprio Deus, usando cada uma das situações para José chegar até o trono, governar o Egito, mas fica muito claro que quando José conta aquilo que Deus havia dado para ele, ele desperta nas pessoas ao redor dele um sentimento de morte, destruição, um sentimento de inveja. Você não pode ser pego de surpresa. Você não pode se iludir achando que todas as pessoas que estão ao teu redor querem o teu bem. Você não pode pensar que só existem pessoas boas, pessoas que querem fazer o bem para você, que querem o teu bem. Nós não podemos aqui ensinar
não vai existir um traidor como Judas, que não vai existir um traidor como Pedro, porque quando Pedro nega a Jesus, ele também está traindo a Jesus. Então eu digo para vocês, pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que você tem de segredo, de secreto, de precioso, as estratégias que Deus tem dado, as estratégias que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus tem colocado na tua mão, aprenda a guardar segredos, amém? Aprenda a guardar aquilo que Deus dá para você, aleluia, aquilo que Deus deu para você. Tem algumas coisas que você vai precisar compartilhar, mas para algumas você vai ter que aprender a se calar, a ficar quieto, porque você vai contar para pessoas que elas no momento não poderão agregar nada para que aquilo aconteça. Simplesmente vai gerar uma força contrária àquilo que Deus quer colocar na tua mão, aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Tem muita gente que quebra, que falha, que perde dinheiro, que perde bons negócios, porque decidiu abrir a boca para falar aquilo que Deus deu de ideia, de estratégia, aquilo que Deus deu secreto, de precioso. Fala muito, vai lá e fala aqui, fala ali, fala ali, fala aqui. Deus falou para mim fazer assim, olha, Deus assim falou para fazer assado. Não estou com uma ideia aí assim, estou com uma ideia assado, e é assim, olha, Deus já falou que vai fazer assim, eu estou com essa situação assim. Fala, e o inimigo pega aquela palavra liberada e ele rouba. Ele prepara uma situação para roubar aquilo que Deus quer te entregar. Aprenda a guardar segredos, aprenda a guardar aquilo que Deus revelou para você, aquilo que Deus colocou na sua mão, aquilo que é estratégia para você. Aprenda, isso é um segredo de prosperidade financeira. Se você chegar nas pessoas mais bem-sucedidas, nos grandes milionários, e perguntar o segredo para eles do sucesso, como que eles fazem para que eles consigam o que eles têm, como eles fizeram, eles podem até falar mais ou menos como é que foi, mas eles nunca vão contar os segredos mais profundos, as coisas mais secretas, porque isso foi algo precioso que foi dado para eles, foi algo que foi colocado na mão deles. Diz a lenda que ninguém sabe a fórmula da Coca-Cola, né? E você acha que ela vai estar disponível assim para quem quer? Você acha que não tem uma blindagem sobre a fórmula da Coca-Cola? E eu falo da Coca-Cola que é algo que todo mundo gosta, né? Quem gosta de Coca-Cola aqui? Aleluia! Oh, glória! Na verdade, mas existem segredos que Deus dá, que nós temos que guardar. Se Deus te deu algo precioso, guarda. Se Deus te deu algo precioso, aprenda a cuidar e a guardar para você. José conta, e agora os irmãos dele vão tentar matar ele. Quem é ele para dizer que nós vamos nos prostrar diante dele? Ele era um príncipe do Senhor, alguém que tinha uma promessa sobre a vida dele. Quem tem promessa aqui de Deus aqui? Aleluia. E aí diz a palavra de Deus que ele é vendido como escravo, e ele vai parar na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, ele começa a prosperar como escravo. E diz a palavra que José vai governar
a casa de Potifar, mas ele não deixava de ser um escravo. Mas como o Espírito de Deus, como Deus estava com José, onde quer que José fosse, José era a diferença, fazia a diferença, tinha um diferencial sobre a vida dele. O grande segredo da prosperidade é Deus na sua vida, é Ele não se apartar, Ele não desistir de você, aleluia. É você ter Ele pertinho de você, é você ter Ele na tua vida, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Este é, porque enquanto Ele estiver, haverá prosperidade. Mas diz a palavra que um dia José ele sofre uma emboscada, e aí na casa de Potifar, a esposa de Potifar, ela embosca José e ela tenta agarrar José para poder ter relações com José. José foi abusado, sofreu um abuso, da esposa de Potifar, sofreu um assédio sexual pela esposa de Potifar. E nesse momento José estava no ápice da prosperidade dentro da casa de Potifar. Ainda era um escravo, mas lá dentro ele era governador. Foi colocado na mão dele a administração da casa de Potifar. E quando ele estava bem, acontece da esposa de Potifar tentar assediar ele. E ele, como era um homem de Deus, alguém de caráter, alguém idôneo, ele recusa, ele recusa interagir nesse assédio e ele foge. E quando ele foge, a Bíblia diz que a roupa dele ficou na mão da esposa do Potifar. Ela, como não soube lidar com a rejeição, porque ela no mínimo achava que podia tudo, como ela não conseguiu lidar com aquela rejeição e ficou de repente com medo de que fosse exposta por adultério, agora ela vai chegar no marido e vai falar: o teu funcionário José, o governador aqui da nossa casa, aquele que é responsável por tudo aqui, ele tentou me agarrar, ele tentou me assediar, e eu fugi, eu escapei dele. Olha aqui a roupa dele comigo. O que o marido fez? Mandou José para a prisão. José foi preso. E aqui eu quero compartilhar um novo segredo. O primeiro segredo que eu compartilhei é: não conte os teus tesouros para quem não deve ouvir. Aprenda a guardar os teus tesouros para você, para tua esposa, para o teu marido. É só. Tem coisas que são inerentes somente a você, são peculiares, dadas por Deus para você, para mais ninguém. Aprenda a não falar muito, não contar os teus segredos. José contou, quase foi morto e foi vendido, mas aí Deus começa a prosperar José na casa do Potifar. Só que lá na casa do Potifar, José agora é caluniado. José agora vai passar por uma situação complicada e ele vai ser preso. E o que eu vejo aqui? Nós precisamos aprender a vigiar na nossa empresa, a vigiar nos nossos empregos, a vigiar
Vigiar é a expressão que nós crentes usamos, né, que está na Bíblia Sagrada, que é o que? Ficar atento, ficar em alerta, ficar ligado, tomar cuidado. Nós precisamos estar atentos, em alerta, tomar cuidado no nosso emprego, na nossa empresa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, em tudo que nós fazemos, nas parcerias, nas alianças. Por quê? Porque tudo que o inimigo quer é te fazer perder a tua bênção, é fazer você perder, é você falir, é você deixar de ganhar aquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. Quando José estava como governador da casa de Potifar, uma estratégia do inferno acontece. A mulher de Potifar tenta agarrar ele. É claro que para José era muito difícil. Como servo da casa, ele precisava estar em contato com a esposa de Potifar. E é claro que era um momento em que não tinha ninguém perto, que não haviam testemunhas, ou seja, em algo que poderíamos descrever como um deslize na vigilância que José deveria ter. Ele vai e agora ele é surpreendido pela esposa de Potifar. Ele acabou não vigiando como deveria, porque no mínimo ele já deveria estar percebendo a forma que a esposa de Potifar deveria estar tratando ele. Afinal de contas, não é de uma hora para outra, alguma coisa ali já estava acontecendo. E aí, quando não tinha ninguém perto, quando não tinha ninguém vendo, quando não tinha ninguém, aí talvez ele é chamado e aí ele vai. E aí é onde, mesmo não caindo, ele acaba sofrendo, né, pela falta de vigilância. E aí é o que eu digo para você: aprenda a vigiar, aprenda a ter vigilância nos teus negócios, com quem você realiza negócios, com quem você realiza alianças, com quem você quer fazer sociedade, com quem você faz sociedade. E a sociedade não é nem recomendada, né? Porque em algum momento pode acontecer algo que não seja bênção para a vida de uma das partes ou para as duas. Então, vigilância, tomar cuidado, ficar atento, ficar em alerta. Deus quer prosperar no segundo semestre, mas por falta de vigilância, pessoas podem perder aquilo que Deus quer dar, aquilo que Deus quer colocar nas mãos. Toma cuidado com quem você realiza negócio, toma cuidado com quem você realiza aliança, toma cuidado com quem você faz negócio, toma cuidado no teu trabalho, na tua empresa, no teu emprego, toma cuidado com quem você se relaciona lá dentro, toma cuidado com o que você fala lá dentro, toma cuidado porque a qualquer momento você pode perder a tua bênção. O inimigo pode pegar, gerar uma confusão, gerar uma situação por algo que você falou, por algo que você externou, por algo que você se relacionou com alguém que de repente não queria o seu bem. Temos que ter esse cuidado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aleluia. Toma cuidado com os teus funcionários. Toma cuidado com os teus funcionários. Toma cuidado com quem trabalha para você. Toma cuidado com o teu patrão, com a tua patroa. Vigia. Fica atento, fica ligado, percebe atentamente. Isso que Deus está entregando para nós hoje aqui são pedras preciosas para nós não nos frustrarmos e não perdermos a nossa bênção. Temos que ter
José, ele vai ser jogado na prisão. Só que quem estava com José? Quem estava com José, igreja? O próprio Deus estava com José. E na casa do pai de José, ele era diferente, porque Deus era com ele. Na casa de Potifar, ele se tornou governador da casa de Potifar. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. E aí ele vai ser agora preso, jogado na prisão, no calabouço, mas ele vai continuar tendo a presença de Deus na sua vida. E ele vai continuar prosperando até mesmo dentro da prisão. Agora Deus começa a levantar José dentro da prisão. A Bíblia diz que o carcereiro mor, o responsável pela prisão, vai agora eleger e elevar José ao cargo de responsável. Dentro da prisão, José se tornou governador da prisão. Olha que como que quando Deus está contigo, não interessa qual é o teu negócio, qual é o teu segmento, qual é o teu trabalho, o que é que você faz, Ele vem, Ele te abençoa e ponto final, e Ele te abençoa e ponto final. E aí, José lá dentro se torna um bambambam, próspero, dentro da cadeia, mas ele ainda era um escravo. E lá dentro da cadeia, lá dentro da prisão, José agora, ele vai estar responsável por tudo, governador. Só que onde Deus queria levar José, Deus queria levar José a lugares altos, como governador. Mas talvez José contou um segredo para quem não devia lá atrás. Talvez você tenha contado seus segredos para pessoas e por isso você tem vivido um tempo de muitas perdas. José não vigiou na casa de Potifar. Talvez Deus quer te levar a lugares altos, mas você não tem vigiado nas alianças, nas parcerias, nos ambientes que você tem passado. E agora José vai ser governador da cadeia, da prisão. E Deus queria levar José para o trono, para o cargo, de governador do Egito. E agora, para tirar José de dentro da prisão e de um dia para a noite colocar José assentado em lugares altos, Deus precisava agir, mas José principalmente precisava fazer a parte dele. E a Bíblia vai dizer que a ferramenta que foi usada para tirar José da prisão foi justamente o relacionamento dele numa situação que aconteceu, que eu vou explicar agora. No mundo dos negócios, isso é chamado de network, quando as pessoas se relacionam umas com as outras, isso acaba gerando, possibilidades de interatividade, de interação dessas pessoas, umas com as outras, no mundo dos negócios. E foi o que aconteceu com José. Um dia, diz a palavra que o padeiro e o copeiro do rei, eles foram presos, e eles foram parar aonde? Na cadeia onde José era o administrador. E aí, diz a palavra que eles tiveram um sonho. Os dois, cada um teve um sonho.
E José vai interpretar o sonho dos dois. Uma interpretação é que iria morrer, o outro que iria viver. O que morreu, morreu. Mas o relacionamento que José cria com o copeiro do faraó vai fazer com que no momento certo, que Deus queria, vai fazer com que naquele momento certo, esse copeiro do faraó, ele vai falar de José. Ele vai falar de José. Olha, tem um homem na prisão assim, assim, ele interpretou meu sonho, e agora o faraó vai mandar chamar José da prisão direto para a sala do trono. Quantos conseguem entender quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, aleluia? Quando Deus quer fazer, Ele move as peças, Ele move o cenário, Ele move as pessoas certas, Ele coloca as pessoas certas na tua vida, Ele coloca as pessoas certas no teu caminho, Ele coloca as pessoas certas para fazerem parte da tua vida, para poder te abençoar, para poder liberar sobre a tua vida e te colocar em lugares altos que você nem imagina. Esse relacionamento que José criou, José ainda fala: olha, quando você estiver lá, lembra de mim, hein? Só que no primeiro momento o copeiro não lembrou. Quando Deus deu sonho para José, ou Deus deu sonho para o faraó, a respeito dos 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. Quando Deus deu sonho para faraó, ninguém conseguia interpretar o sonho. Só daí então o copeiro falou: olha, tem alguém na prisão que interpreta o sonho. Quem era esse homem? Quem era esse alguém? José. E aí é uma lição que fica para nós antes de nós irmos para a parte central dessa ministração, porque José, ele na prisão, ele criou relacionamento com pessoas, e uma dessas pessoas é que vai tirar José da prisão e vai colocar José frente a frente com o faraó, para que nós possamos prosperar, para que nós possamos, financeiramente falando, para que haja uma prosperidade financeira, nós temos que dar uma atenção para esse nosso network, para os contatos que nós temos de pessoas. Nós temos que dar uma atenção melhor, nos relacionar melhor. Você trabalha lá na tua empresa, ou trabalha lá em um emprego, você tem um emprego, você vai todos os dias, levanta e vai trabalhar. Você precisa aprender a se relacionar com pessoas. Você precisa aprender a interagir de forma positiva com pessoas. Não tem como, Deus vai prosperar no segundo semestre, mas você não consegue se relacionar com pessoas. Você tem dificuldade de falar um bom dia lá no teu emprego, de falar uma boa tarde, de dar um tchau, de sorrir, de interagir de forma positiva. Tem empresários que têm potências nas mãos, contatos de pessoas poderosas, mas acaba não dando uma atenção para aqueles contatos, trata como um contato normal qualquer. Você precisa aprender a se relacionar. O faraó era a autoridade máxima no Egito, por causa de um bom relacionamento com o copeiro que foi preso. Agora José vai ficar frente a frente com o faraó, por causa de um bom relacionamento, por causa de entender
que o copeiro do faraó não era qualquer um, ele era um contato, e aquele contato podia gerar algo positivo para a vida de José. Nós acabamos, entra dia, sai dia, nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, nas nossas empresas, nos nossos, enfim, seja lá qual for o teu segmento de trabalho, você acaba deixando passar desapercebido. Qual foi a última vez que você deu uma passada lá, uma roletada lá nos contatos do seu celular? Você falou: olha, esse daqui eu precisava dar uma ligadinha para ele, esse daqui eu precisava ir lá fazer uma visita para ele, esse daqui eu precisava mandar um presente para ele, essa daqui eu precisava mandar um presente para ela, isso aqui eu precisava fazer uma visita, isso aqui eu precisava almoçar com ela, vou almoçar com ele qualquer dia desse. E a gente acaba deixando que esses bons contatos, eles acabem se perdendo, e aí a gente deixa de ser. Deus quer abençoar esse segundo semestre, Deus quer liberar esse segundo semestre, Deus vai reacender contatos que você tinha, aleluia, que você nem lembra mais. Deus vai te reacender isso. Você vai sim lembrar daquele contato, você vai sim se relacionar melhor com aquelas pessoas, você vai sim criar esse network forte para você poder atuar em nome de Jesus. Deus vai te colocar em lugares estratégicos, com pessoas estratégicas. Deus vai mover o cenário para te abençoar. Fica ligado para perceber os sinais do que Deus está fazendo, aleluia. E aí José é lembrado, mandam chamar José, e aí agora é Deus puro, é o ápice, porque agora é a hora que Deus vai mudar o cativeiro de José. Depois de 13 anos passando por tudo isso que eu acabei de ler, agora José está frente a frente com o faraó. A pergunta é: poderia ter sofrido menos? Poderia. Chegaria lá sem tudo que passou? Chegaria, porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Amém? Quantos de nós temos perdido tempo? Quantos de nós temos retardado a promessa que Deus tem para a nossa vida, porque a gente tem a boca grande e fala para os outros que não é para falar? Quantos de nós temos retardado as nossas bênçãos porque a gente não vigia? Não vigia na nossa empresa, não vigia no nosso trabalho, não vigia com pessoas ao redor, não vigia nas alianças, não vigia nas sociedades, nas parcerias, nas alianças. Quantos de nós temos retardado a nossa bênção financeira, a prosperidade, retardado a promessa, porque nós não conseguimos ter uma rede de contatos forte. Relacionamento com pessoas certas. Nós precisamos aprender a ser estratégicos. Não podemos passar a nossa vida atuando nos nossos trabalhos, nos nossos negócios, como se fosse tudo algo muito comum, normal. Nós precisamos enxergar por trás. Deus quer prosperar. Sabe, eu acho que para nós
Nós temos que começar a entender isso. Deus quer nos prosperar. Deus quer te prosperar, sabe? Mas você não dá uma força. Está trabalhando, Deus quer te subir de cargo na tua empresa, lá na empresa que você trabalha. Deus quer te levar de cargo, Deus quer te colocar, aumentar salário, Deus quer fazer, mas você não se arruma para ir trabalhar, vive chegando atrasado no trabalho, não tem compromisso com a empresa. Sabe quando você vai prosperar? Nunca. Sabe quando você vai crescer lá dentro da empresa? Nunca. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? A nossa parte, Deus quer prosperar os empresários, fazer a empresa se tornar uma empresa poderosa. Mas às vezes os profissionais, os donos das empresas, eles não conseguem organizar a sua empresa, não conseguem colocar em ordem documentação, não conseguem colocar em ordem a parte administrativa, financeira, não consegue às vezes lidar com as pessoas como deveriam lidar. Entra em maracutaia, faz coisa que não é para fazer, se associa com quem não é para se associar. E aí a empresa poderia ser muito mais bem sucedida e não é, por causa de detalhes. Às vezes faz sociedade com quem não é para fazer. Deus, Ele quer abençoar, mas é necessário nós entendermos que nós temos a nossa parte no negócio. E aí José simplesmente vai se tornar o governador do Egito. Eu quero que você entenda que o que Deus quer é que você chegue à cabeça e não cauda. E é hora de você começar a buscar direção de Deus para as tuas finanças. Falando das finanças da casa, falando das finanças da família. É necessário que você tenha alguns posicionamentos, porque senão você não vai conseguir chegar. E se você se posicionar, Deus faz você chegar. Deus te leva até a linha de chegada. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse segundo semestre, Deus vai fazer, já está fazendo. Já tem testemunhos de liberações de Deus para esse segundo semestre. Já estão acontecendo. Mas foi a palavra que foi liberada. Deus vai fazer, mas você precisa fazer a tua parte. Deus vai liberar, mas você precisa saber administrar bem. Você precisa ter estratégia. Aqui, quando José recebe a direção de Deus e dá a interpretação do sonho para Faraó, ele fala para Faraó: olha, levanta. Foi o que foi lido. Faraó, levanta alguém inteligente, levanta alguém que tem sabedoria, coloca esse alguém que é inteligente e sábio sobre o Egito. Você entende que depende de inteligência, depende de sabedoria, não é só Deus assoprando lá do céu e a coisa acontece. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Depende de inteligência, depende de sabedoria. Você tem que ser inteligente, você tem que ter sabedoria. Aí ele fala: olha, levanta alguém inteligente, sabe, e coloca sobre o Egito. Você tem que estar sobre o teu negócio, você tem que estar sobre o teu trabalho, tua função, teu emprego, de forma inteligente e com sabedoria.
precisa exercer inteligência e sabedoria. Aí ele diz assim: faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra. E aí ele dá diretriz para ajuntar. No tempo de prosperidade é juntar, para no tempo de fome ter guardado. Olha só, ponha governadores. Você entende que depende da sua habilidade de governar a sua casa, as suas finanças, de governar os negócios, de governar o teu dinheiro? Quantos aqui estão entendendo isso aqui? Você tem que ter essa habilidade. Não é só Deus lá do céu mandando bola de fogo na tua conta bancária e vai aparecer dinheiro lá. Não é isso não. A estratégia para juntar no tempo da prosperidade, para no tempo das vacas magras, como diz o ditado nosso aqui do mundo, no tempo das vacas magras ter lá uma reserva. Eu estava ouvindo um casal daqui da igreja falar esses dias. Eu estava com eles, e aí a esposa falou assim: na época da pandemia, a gente só conseguiu passar por ela e subsistir, né? Porque a gente tinha uma reserva. Porque se não tivesse uma reserva, a gente não tinha conseguido. A empresa estava fechada hoje, etc, etc. Você entende isso? Que não depende só de Deus. A matéria-prima quem dá é a gente, é a tua inteligência, é a tua sabedoria, é o teu know-how, é a tua habilidade de governar, é a tua habilidade de administrar, é a tua habilidade e a estratégia que Deus te dá é que vai fazer a diferença. No versículo 35 fala: junta, amontoa, guarda. Depende de nós também. E nessa noite que Deus queria falar conosco era isso. Toma cuidado para quem você fala e com os teus tesouros. Vigia nos teus negócios, na empresa que você trabalha, nas alianças, parcerias, sociedades. Vigia. Fica atento, fica ligado, fica em alerta. Cultiva bons relacionamentos, bons contatos. Crie uma rede de contatos fortes. E aí Deus vai te colocar em lugares altos, vai te colocar na frente a frente com o Faraó. E aí entra tua inteligência, tua sabedoria, tua habilidade de governar, tua habilidade de administrar, para que você seja próspero financeiramente. Bispo, eu não tenho essas habilidades aí. Vamos buscar. Eu não tenho, mas se especializa, vai atrás. Tem tantos cursos, tem tantas palestras, tem tantas pessoas ensinando como você se tornar alguém melhor financeiramente. Mas o problema é que a gente se acomoda. Tá bom do jeito que tá, né? No interior fala: tá bom do jeito que tá. Você nunca decidiu investir em você mesmo, no teu crescimento interpessoal, que vai te fazer alguém que vai saber administrar melhor, que vai saber conduzir melhor. Você talvez tenha tido a oportunidade de estudar e nunca estudou, fazer uma faculdade e nunca fez. Invista em você.
Precisa. Deus quer prosperar, mas você precisa, como diz a minha mãe, me ajuda aí. Quem fala isso? Só da Atena fala isso aí, né? Sei lá, a minha mãe que fala, né? Não sei de onde que ela ouviu isso aí. Me ajuda aí. A gente tem que se ajudar. Não, eu quero ser alguém próspero, bem sucedido financeiramente, empresário de sucesso. Mas você não criou ainda uma mentalidade. Você precisa investir em você e no crescimento da tua mentalidade, da tua habilidade, para se tornar alguém nessa condição. A gente vê algumas palestras e é chocante, mas é verdade. Uma pessoa ensinando como você pode se tornar alguém milionário. Sabe aquelas palestras de mastermind, aquele negócio, né, de coach, etc. Aquelas coisas assim, né, que tem bastante na internet, né? O cara falou uma coisa interessante. O cara falou assim: quem quer ser milionário? Na plateia todo mundo levantou a mão. Quero ser milionário. Então você aí, vem aqui você. Chamou ali o cara que quer ser milionário. Quer ser milionário? Quer. Qual foi a última vez que você conversou com um milionário? Qual foi a última vez que você tomou um café com alguém milionário? Qual foi a última vez que você falou sobre negócios com alguém milionário? Qual foi a última vez que você andou de iate com alguém milionário? Qual foi a última vez que você andou de helicóptero, de avião com alguém milionário, conversou? Sabe qual a possibilidade de se tornar alguém milionário? É só Deus mesmo colocando na frente do faraó. Só. Amém? Mas José buscou preparo na casa de Potifar, na prisão, enfim, teve um processo de 13 anos. Só daí Deus colocar na frente do faraó. Deus, ele vai avaliar você, e você precisa buscar por você. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos.